hoje, o resto sou eu. Living abroad, a fazer cagadinho em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Tarde de uma menina que desapareceu mais 2 semanas porque houve apagão, malta. E se há apagão, como é que querem que eu grave? Tipo, não é? Ia gravar para quê? Pois ninguém via. Há sempre mais gente a ouvir isto, mas com o apagão não terá ouvintes. Como é que estão vocês aí? Sem luz, não é? Ainda estão a viver sem luz. Vocês também foram daqueles que gozaram quando a Ursula von der Leyen veio dizer que era para fazer o kit de emergência. É que são como eu, Ela disse isso e vocês... Deixa eu morrer. Vou já imediatamente pôr ali latas de atum de parte. Ninguém se preparou e depois, olha, foi uma selvageria no Lidl de Montemor Novo, ouvi dizer. Só no Lidl de Montemor Novo. O resto do país são pessoas sensatas que não fizeram isso de certeza. E, para mim teve-se bem, não é? Porque, pelos vistos, não houve luz em Portugal, Espanha e sul de França, mas aqui em Bordeaux teve-se fixe. Não houve qualquer incidência, houve bastante luz até. Luz que me permitiu trabalhar nesse dia, para o meu grande desgosto. E pronto, e depois, olhem, isto serviu para quê? Para eu descobrir um bocadinho como é que funciona a eletricidade. Porque tive toda uma aula proporcionada pelo engenheiro que habita comigo de vez em quando. E foi muito útil. Descobri que é um black start, descobri que a energia que se produz tem que ser igual à que se consome, senão o sistema vai com o boda, que foi o que aconteceu. Descobri que a gente às vezes vai buscar energia à Espanha porque é mais barata, porque eles têm bué de voltaicos e nós não. Temos assim tantos. Então foi muito útil, malta. E descobri também, isto é daquelas cenas que nós aprendemos desde o primeiro ano até ao 12º de escola. Mas sabem, é daquelas que se ouve e eu nunca entendi bem, como muitas outras, esta é uma delas, que é, os eólicos dão eletricidade, não é? Toda a gente está a par disto, eu não estava. Tipo, quando eu descobri que os eólicos não é só para decorar a zona de onde o meu pai é proveniente e é efetivamente para dar eletricidade, foi um grande momento. Se uma pessoa que está quase a ser doutora diz isto, pois, é isso, não é? É isto que temos. Peço imensa desculpa, mas mais vale ser honesto. Na verdade, o que me impediu de gravar na semana passada foi ter visitas, malta. E visitas muito boas. Que fiquei a saber, ouvem todos os podcasts que eu ouço com o meu cônjuge, desde Plágio até Watch TM, passando por Fora da Lei, Palácio da Ajuda, mais coisas, Desnorte de Vitor Sá. Ainda me sugeriram coisas que eu não ouvia e já estou a ouvir. Então, olhem, foi incrível poder partilhar as piadinhas dos humoristas e imitar também e rirmos-nos muito à pala disso. O que é que eu espero? É que o facto dessas pessoas agora me seguirem no Instagram não faça com que estejam a ouvir isto, porque eu iria ficar muito envergonhada. Porque nós passámos todo o fim de semana, portanto eles estiveram cá de sábado a terça-feira, 4 dias completos. Passámos os 4 dias a falar de podcasts portugueses de grande qualidade também. Aí, o meu não se enquadra, também é um facto. Mas em nenhum momento algum deles referiu que eu tenho um podcast. Portanto, era desconhecido. Uma dessas visitas não tem Instagram, mas a outra tem. E agora é a minha seguidora atenta. E eu sou seguidora atenta dela. Portanto, vamos ver. Vamos ver se não é uma seguidora agora do podcast. Se for, olha, estou aqui cheia de vergonha. Mas pronto, olha, foram visitas muito boas, dos cunhadinhos, só aqui para revelar, e divertimos-nos muito, e pronto, e é isso, não é? Foi isso que aconteceu, basicamente. Por isso é que eu não gravei podcast, porque, acima de tudo, não queria que eles soubessem que eu tinha um, e depois assim que aceitei o pedido para seguir, fiquei, merda, já me lixei. E pronto, é isso. Agora, continuando, o que é que aconteceu mais nas últimas 2 semanas? Então, tem estado um sol desgraçado aqui em Bordeaux, mais do que em Portugal, porque, como sabem, todos os dias eu debato uma trilogia com a minha mãe, todos os dias a nossa chamada é então, como é que está aí o tempo? Pronto. E aqui tem estado muito bom, muito sol, muito calor, nada de chuva. O que é que uma pessoa faz nessas circunstâncias? Estamos em maio, quer dizer, estávamos em abril, solinho, nada de chuva durante 2 semanas consecutivas, ok. I'm gonna trocar roupa de inverno com a de verão, não é? Arrumei todos os quispos, arrumei as botas, tirei sandálias para fora, tirei t-shirts, tirei saias, tirei vestidos.
Isto aconteceu um domingo. Querem adivinhar que tempo é que estava segunda-feira? Exato, chuva. Chuva, frio, horror, de volta ao inverno. E pá, pronto, isto de uma pessoa como eu, burra, que podia ter ido verificar o tempo, ainda se admite. O que é que não se admite? É que a agência do gás teve a mesma ideia e desligou os aquecimentos. E então, basicamente, andamos a viver com frio. Portanto, tive que ir buscar de volta aos pijamas de inverno para não estar a bater dentro de casa. É isto que temos. Depois, voltou outra vez o bom tempo, mas já ouvi dizer que esta semana vai chover. E porquê? Porque eu fui buscar as coisas ainda mais de verão que tinha na caixa e arrumei outras coisas de meio inverno que tinha. Portanto, obviamente isto vai acontecer. E outra coisa que sucedeu nestas 2 últimas semanas foi uma polémica, não é? Envolvendo as tarifas de Trump. Vocês hão de estar a par que lá o político que manda lá nos States decidiu botar umas tarifas. O que é que isso é, o que é que isso não é, também não me venham perguntar, que eu não sou especialista, não sou doutora em economia, tá? Mas pronto, basicamente preços sobem, merdas, não. Agora, o que não se admite é que eu ando a pôr dinheiro em ETFs e agora perco dinheiro com isto, percebem? Lá as pessoas terem que ir comprar as coisas ao supermercado e está mais caro, epá, eu não quero bem saber. Agora os meus investimentos baixarem, é com licença, não é? Para isso tinha posto no aforro, tinha seguido os conselhos de Pedro Nuno Santos e posto no aforro. Agora uma pessoa vai lá, está sempre vermelho, depois o que é que acontece? A pessoa pensa, ok, já que é assim, deixa lá, continua a vermelho, não é? Tipo, desce tudo o que tens a descer, que no próximo mês, quando eu lá for investir, está baratinho. Só que o que é que sucede? Aquilo está barato até ao dia 15, não é? Do mês. Ora, ao dia 15 eu, como diz Paulo Raimundo em relação a tantos portugueses, não tenho dinheiro, malta. E como tal, não consigo pôr lá ações a preço baixinho. E tenho que esperar por receber o ordenado novo. Mas quando eu recebo o ordenado novo, todas as outras pessoas receberam o ordenado novo, incluindo os milionários, que vão lá aumentar o preço daquilo e que já voltamos ao normal. E pá, eu fico mesmo triste, pá. Não tenho mesmo jeito para estas coisas. Portanto, olhem, as minhas poupanças são mesmo boas. E depois, o que é que eu pensei? Porque é que eu ao dia 15 não tenho dinheiro? Porque é assim, a pessoa põe dinheiro nas poupanças ao dia 1 dos meses, de cada mês, não é? E depois, a pessoa pensa, já poupei o que está na conta é para gastar. Pronto. E como tal, fui comprar uns ténis. Porque também tinha necessidade. Há um ano que não comprava uns ténis, os do ano passado estão todos sujos, tentei lavar, não saiu a sujidade, e como tal, já estava a fazer falta uns ténis do estilo. E para além disso, já dizia ao meu professor, António Grilo, que foi meu professor na 4ª classe, dos piores professores que tive na vida, mas há coisas que ele dizia que eram acertadas, e esta era uma delas. Nós não devemos andar com os mesmos sapatos todos os dias. Pá, nós transpiramos, tem que se ir variando. E por isso é que eu fui comprar uns ténis. E por isso é que depois não tive dinheiro para comprar ações ao desbarato, não é? Também, decisões. Mas também, com tudo a desvalorizar, qual era... Não é? Mais vale comprar ténis, às tantas. Mais vale comprar ténis e vender na Vinted a seguir, porque, como sabem, na Vinted as pessoas dão bué de dinheiro pelas coisas. Aliás, se eu comprei lá umas sandálias este fim de semana por 9€ e vendi umas que lá tinha por 4, vendi. Agora, se isto não é lucrar, também não sei o que é. Em relação ainda a preços, não sei se têm acompanhado os debates, não é? Já sabem que é um dos meus principais conteúdos que me entretém, não é? E então houve vários que eu vi e houve lá alguém que quis dar flex, que sabia o preço da dúzia de ovos. Porque, como sabem os políticos, não é normal saberem. Os políticos não vão às compras, então não sabem. Eles gerem a nossa vida, mas nem sabem quanto custa a dúzia de ovos. E depois vão para a televisão armar-se que sabem e o outro não sabe. Só que o que é que sucedeu? Para quem não viu este episódio inédito, não é? O Amarelo Claro, seguidores atentos saberão quem é e porquê. Porque é que se chama Amarelo Claro? O Amarelo Claro disse... olha, Rui Rocha, você... e ele disse isto. Malta, eu até me esqueci de trazer uma coisa para aqui. Até me esqueci, até vou pôr isto na pausa, e já aqui volto. Já voltei, malta, já trouxe o que fazia falta. Então, como é que disse o Amarelo Claro? Disse assim, e vejam lá se conseguem adivinhar o que é que eu tenho. Como é que eu estou a dizer isto? Rui Rocha, você por acaso sabe quando é que está a dúzia de ovos ou quê? Sim, malta, se eu fui buscar um palito para pôr na boca para imitar aquele taberneiro, como é óbvio, não é? Porque se vocês repararem em qualquer debate é como se tivesse com um palito enfiado na boca. Enfim. Não que eu tenha alguma coisa contra pessoas que andam sempre com palito na boca. Aliás, eu tenho uma pessoa que gosto bastante e que está sempre com o palito na boca. Talvez a minha nova ouvinte saiba de quem é que eu estou a falar. Continuando.
Continuando. Então, ele vira-se para o Rui Rocha. Olha, você sabe quanto é que está a dúzia de ovos? E o outro ri-se, não é? Ri-se na cara dele, porque é tipo, você não venha para aqui com esses argumentos populistas, porque é ridículo, nem você sabe. E o jornalista vai, e eu nisto, quando eles são parciais, para demonstrar burreza de quem está lá a debater, eu adoro. E então o jornalista vira-se para o Amarelo Claro e diz, olha, já agora quanto é que está? Tipo, já que está aí a dar flex, diga-lhe lá quanto é que está. E ele responde, olha, está caríssimo! E teve que ir olhar para a merda do papel para ver o preço. É tipo, esse argumento foi tão burro, não foi? Mas os teus apoiantes estão em casa, olha, os teus apoiantes estão em casa e estão assim, sei aqui! Bem, e portanto, malta, o dúzia de ovos está cara, o que é que mais está caro na alimentação? Cenouras. Vocês sabem o preço das cenouras? Num restaurante Estrela Michelin, onde eu gostava de levar o meu homem, já que ele agora está todo da cozinha, 35 paus! Uma entrada feita com cenouras. O que é que se está a passar? Há uma moça de Montemor, cujo primeiro nome é Ana e segundo nome é o mesmo daquelas pessoas que escrevem com a mão esquerda, e mais não digo, que é pasteleira de renome num restaurante Estrela Michelin. E eu disse isto ao meu cônjuge. E ele ficou tipo, ok. Tipo, fiz para ela. Mas depois, quando eu referi qual é que era o restaurante, a conversa já foi outra, não é? Porque quando se diz que é o restaurante Alma de Henrique Sapessoa, os olhos até brilharam. E então eu fui ver quanto é que custavam os menus lá. E fiquei chocada quando a entrada mais simples, que consiste em cenouras, custa 35 paus. Ok, portanto, caríssimo, Amarelo Claro, caríssimo estão as cenouras neste restaurante. E pronto, e desisti rapidamente de, portanto, ir lá, não é? Porque o menu de degustação completo ronda os 200 euros por pessoa e, como sabem, eu ao dia 15 não tenho dinheiro, portanto, teria que ir lá dia 1 de cada mês, não pouparia, o que também não era assim tão mal, visto que está tudo a baixar as ações. Continuando. No segmento de finanças houve ainda uma outra participação de um grande ídolo nosso aqui em casa, que foi Peter Anderson. Eu não sei se ele é Peter ou se é Pedro, porque nós estamos sempre a trocar e depois eu às tantas, não sei que é Anderson, lá aquele que faz as rubricas do Conta Poupança na SIC, foi participar no WatchTM. E isto para vocês, para muitos de vocês, para metade dos ouvintes, ou seja, os meus ouvintes aqui são cônjuges e mãe, portanto, para metade desses ouvintes, isto quer dizer absolutamente nada. Portanto, vou traduzir. O WatchTM é outro podcast que deviam ouvir. Aliás, eu já sugeri à minha mãe ouvir, até porque na semana passada tiveram a falar de malefícios da erva, e isso é um tema que qualquer pessoa devia ouvir, não é? Estar interessada em ouvir. E pronto, nesse episódio em que se abordou os malefícios da erva, os convidados eram um psiquiatra e Pedro Anderson. E normalmente esse podcast, aquilo ronda as 2 horas ou 4, se for lá o Sam da Kid. E como tal, normalmente aqui em casa não vimos isso na televisão. Tipo, cada um ouve nos seus trabalhos privilegiados em que podemos estar a ouvir merda a toda a hora, mete o foninho e ouve. Só que, quando vai lá Peter Anderson, o cenário é outro e a gente vai logo a correr ver, porque o homem não pode estar sem ouvir conteúdo de como poupar dinheiro. E então lá fomos ouvir o episódio de seguida e foi muito engraçado. Portanto, eu recomendo ouvirem isso, ok? E depois, continuando na onda de debates parlamentares, debates legislativas, ainda houve umas quantas barrinhas que lá foram construídas, que é daquelas, como diz o meu ídolo Tiago Almeida, não se escrevem. É que mesmo que alguém queira, não se escreve. E, imaginem, eu acho que quem ouve isto não é daquele partido sinónimo de basta, não é? E como tal, eu não vou aqui estar a fazer nenhum serviço público ao tentar explicar que aquilo é só merda. Mas, ainda assim, é divertido tentar desconstruir, ou seja, tentar explicar de onde é que veio esta merda. Portanto, uma das frases que ele disse foi, o Amarelo Claro disse foi: qualquer máfia do Bangladesh arranja aí um contrato de trabalho. Malta, aliás, calma, onde é que está o palito? Desculpem lá, mas eu não posso. Eu não posso estar a dizer estas coisas sem o palito na boca. Qualquer máfia do Bangladesh arranja aí um contrato de trabalho. Foi assim que ele disse. Em que contexto vocês perguntam? Não interessa bem. Basta alguém dizer imigrantes e eles falam disto. Ou basta alguém dizer boa noite, obrigada à SIC por me convidar para este debate, cumprimento o meu adversário Amarelo Claro, as pessoas lá em casa, e ele responde: fora os imigrantes! Não é preciso nada, o homem está sempre assim. E então, mandou esta. Isto porque
acho que o debate até foi com a Iniciativa Liberal, Rui Rocha disse que era a favor de um controle de imigração baseado nos contratos de trabalho, o que significa que desde que a pessoa tenha um contrato de trabalho pode entrar em Portugal, estar legal, tal. Amarelo Claro responde: Rui Rocha, poupe-me, qualquer malva do Bangladesh arranjar um contrato de trabalho. Agora, se isto faz algum sentido, pá, não, né? Tem só piada. Depois outra foi, e esta por acaso não me lembro quem dos seus adversários disse, mas estava a dizer que é defensor, acho que até era a Mariana Mortágua, que é defensora de uma pessoa que tenha dupla nacionalidade poder vir a ser Presidente da República. Ou seja, atualmente só um português, filho de mãe e pai português e que cresce em Portugal e que só tenha nacionalidade portuguesa, não é? Pode concorrer a Presidente da República. Por exemplo, uma pessoa metade alemã, metade portuguesa, não pode. Ora, quando Mariana Mortágua, por acaso nem foi Mariana Mortágua que introduziu o tema, mas Amarelo Claro foi do tipo: sim, é que vocês não sabem, mas Mariana Mortágua defende que uma pessoa com dupla nacionalidade pode ser Presidente da República. Agora de repente vem uma pessoa da Síria mandar o nosso país. Porque desde já a taxa de portugueses com sírios a fazer filhos ou assim deve ser abismal. Mas mesmo que seja, tipo, mesmo que haja alguém que seja metade português e metade sírio a querer ser Presidente da República, e o quê? E qual é o problema? É tipo, esta malta é maluca ou não? Completamente chanfrados. Aliás, até vos digo mais. Eu acho que ele e os colegas dele, os outros 49 que estão lá para o espaço, eles à sexta-feira, eu acho que eles mandam vir coisas da AliExpress e à sexta-feira têm que as ir buscar a uma CBD Shop. E saem lá todos gansados. E vocês agora ficam: que raio de merda estás para aí dizer? Então eu explico. É que nós encomendámos umas coisinhas da AliExpress cá para casa, o carteiro não conseguiu enfiar aquilo na caixa do correio e foi meter num ponto de entrega para nós irmos buscar. Sexta-feira. E como tal, nós fomos, só que o ponto de entrega era uma loja de cannabis. E portanto, eu logo que vi aquilo no meu telemóvel fiquei: isto vai correr bem, vai ser muito engraçado, ainda bem que eu não vivo ao pé dos meus pais, porque imagina, a minha mãe estar à janela e de repente ver-me entrar numa loja de cannabis, ficava preocupada, não é? E, bem, sabem que nós entramos na loja e foi tipo, aquele olhar um para o outro e nós tínhamos que dizer, mas nós não podíamos, nós só queríamos dizer: bem, que cheira a erva que aqui está, mas não podíamos, não é? Só que eu acho que o empregado da loja se apercebeu. E portanto, eu nunca esperei acabar uma semana gansada por ir buscar uma encomenda da AliExpress a uma CBD Shop. E eu acho que a malta lá desse partido basta é parecido. Eles estão sempre todos gansados porque é a única explicação que eu encontro para estarem sempre a dizer merda, não é? É mesmo a única explicação que eu encontro. E depois, queria aqui debater outro tema com vocês, que eu me apercebi, é uma falha da medicina. E que é a seguinte: vocês têm comprimidos para dor de cabeça, que não funcionam muito bem se for uma enxaqueca, também digo-vos isso. Têm comprimidos para não enjoar quando vão de viagem, têm comprimidos para vos dar tipo vitaminas e suplementos que vocês não conseguem captar da alimentação, têm comprimidos para fazer dieta também, têm comprimidos para ansiedade e depressão, para dormir, têm... Olhem, nem vale a pena continuar aqui, não é? Antihistamínicos, pronto. O que não há é um comprimido que nós tomemos e nesse dia não precisamos dormir, sabem? Tipo, eu acho que devia haver uma coisa deste género. Acho que a investigação científica está a ser pouco ambiciosa. Devia haver um comprimido que eu hoje estava aqui a ver podcasts no YouTube, bué da bem, tomava e amanhã ia trabalhar e estava de boa. Não existe. Se existisse, pensem lá o que é que vocês fariam. Ou seja, tomava o comprimido para quê? Já disse um exemplo, que é ver televisão, ver as coisas que eu quero, não é? Outro exemplo que me dava muito jeito este ano era, eu tomava esse comprimido e durante a noite conseguia escrever tese, bem, não ia para o laboratório, estava fixe, porque neste momento as 12 horas que eu trabalho não chegam para escrever tese, não é? Então estava a debater isto com o meu cônjuge e chegámos à conclusão que se esse comprimido existisse, eu não ia escrever tese também. Eu ia, na verdade, passar a noite inteira a ver reels, malta. Ver reels, ainda por cima, aos meus, o algoritmo está bué da bom. Aquilo é só rir, imaginem. É que é só rir, eu adoro. E como tal, eu agora ainda quero mais esse comprimido, escrever tese, o cacete, não preciso de ser doutora para nada, eu preciso de ver reels. Tipo, é muito mais útil. E portanto, olha, fica à espera, está bem? Médicos que estão a ouvir isto, investigadores científicos que estão a ouvir isto, têm aqui uma ideia de negócio, eu vou deixar de pôr dinheiro nos ETFs e só compro esses comprimidos, está bem? Tem aqui uma cliente. Ainda mais outra.
esta devia ter vindo ali quando eu acabei de falar da política, só que esqueci-me, não é? Porque como não sou humorista profissional, depois esqueço-me destas coisas, não é? Como eu não passo uma semana inteira a construir o episódio, depois dá merda. Mas enfim, voltando à política. O que foi irónico foi que este diálogo aconteceu no dia 25 de Abril. 25 de Abril fui ao outro laboratório, tratar de umas coisas, e almocei com a minha amiga Xia, da qual já referi aqui o nome verdadeiro, mas não vá o Xi Jinping inventar uma maneira de traduzir isto para chinês, descobrir que eu sou contra ele e matar-me. Deixa-me bater na madeira. Eu vou manter o nome dela Xia. Portanto, almocei com Xia, tudo muito bem. Olha, até tive que lhe pedir os talheres dela para comer a minha massa com marisco, porque me esqueci de levar garfo e faca e, portanto, tive que comer aquilo com pauzinhos chineses. Foi incrível. Pronto, e depois estávamos lá só as duas e começou-se a falar de política. E eu fiquei curiosa de saber se era verdade que eles não podem assim falar do presidente, não é? E o que ela disse é que podem. Só que não podem é dizer mal, não é? E depois, o que foi muito engraçado foi que eu disse assim: então é verdade que lá no DeepSeek, aquele chat GPT vosso, se vocês puserem alguma coisa sobre ele, só diz bem. E ela: claro que sim, ele é uma excelente pessoa, mas tipo irónica, sabem? Pá, eu adoro-a. Eu amo a Xia. Pronto. E foi muito engraçado a conversa. Claro que é triste, porque, imaginem, nós vimos, para mim, né, é uma cultura não é cultura, é tipo, é uma realidade completamente diferente da nossa em termos democráticos, não é? De como a pessoa pode dizer, de como é que elegemos. Esta conversa com ela até veio a propósito, eu dizer que andava a ver os debates porque ia votar, e ela ficou: tu votas? Porque lá, aparentemente, ela não vota, e não é por ser mulher, é porque ninguém vota mesmo. Só votam os representatives, e esses representatives são pessoas que já trabalham no governo há muito tempo, e que são eleitos para tal, pelo chefe, para depois poderem votar no chefe, para continuar a ser presidente, sabem? Então, um bocado crítico, portanto é triste saber isso, não é? Mas, pronto, foi interessante saber como é que é outra realidade, não é? E que mesmo assim, vivendo eles numa ditadura, não é? Uma ditadura disfarçadinha, eles próprios sabem que aquilo é tudo só shoulder. Pronto. E pronto, foi depois desta conversa terminar é que eu me apercebi: mas hoje até é dia 25 de Abril, portanto giro isto ter acontecido neste dia. E o que é que mais sucedeu esta semanita? Foi feriado de 1 de maio, para todos, né? Para mim e para vocês, e acho que para toda a gente na Europa. E feriado 1º de maio, se bem me lembro, chama-se Dia do Trabalhador, portanto eu não sei porque é que as pessoas ficaram em casa. Dia do Trabalhador é para trabalhar ou não? Não sei, posso estar errada, mas para mim, eu fui trabalhar. A minha chefe disse-me Dia do Trabalhador aqui em França é para trabalhar. Ela enganou-me ou não? Ai pá, é que eu sou tão estúpida, imagina. Estou aqui a dizer mentirinhas, só que esqueço-me que o eu dizer aqui não é o mesmo do que dizer em pessoa. Ou seja, podem não captar a ironia. Mas pronto, fui trabalhar. Porque eu adoro trabalhar, malta. Também, para que férias? Para que fim de semana? Eu até estou triste sábado e domingo ter ficado em casa, com umas saudades do trabalho. Olha, hoje nem vou dormir, vou tomar um comprimido daqueles porque estou mesmo excitada de trabalhar amanhã. Foda-se. Mas pronto, fui trabalhar dia 1 de maio. E como, portanto, eu levei à letra o Dia do Trabalhador. As pessoas que vivem comigo levaram, já não se pode dizer o mesmo. E então, foram lá ter comigo para almoçar. Estava-se a combinar horários e não sei o quê. E, eu estava a ter uma manhã um bocado atribulada, porque queria... Não é atribulada de problemas, é de ocupada, queria despachar as coisas, que era para quando chegasse a hora de almoço estar mais livre. E, nem estava a conseguir combinar bem se era para almoçarmos ao meio-dia e meio, não sei o quê. Olha, sei que mandei uma mensagem e passo a citar: vou injetar, por isso daqui a 30 minutos é boa hora para comer. Pronto, mandei esta mensagem. Agora, o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Para mim é bastante óbvio. Tenho uma experiência para lançar. Portanto, daqui a meia hora é a hora ideal para eu poder fazer uma pausa para comer. O que é que a pessoa do outro lado lê? Portanto, o que é que interpreta disso? Eu já não sei. Vou injetar heroína no meu braço, portanto, daqui a meia hora é boa hora para comer porque preciso de alimentos? Será que é isso que interpretam? Não sei. Mas eu mostrei às visitas que foram almoçar comigo que injetar era injetar na máquina e não no braço, ok? Eu não me ando a injetar ainda com coisas para sobreviver a esta tese, está bem?
Portanto, eu sei só giro, foi uma cena de vocabulário da profissão, não é? Portanto, nós injetamos cenas numa máquina para aquilo sair puro, em princípio. E depois a gente fazer umas experiências muito giras que eu estou tão excitada para ir fazer amanhã. Vocês nem imaginam. E outra coisa foi que a semana passada estávamos a assistir a Isto é Gozar com Quem Trabalha com as visitas. Porque é assim, eu perguntei ao meu cônjuge: achas que as visitas vêm Isto é Gozar com Quem Trabalha? E a resposta foi: se não virem, passam a ver. Então, na minha casa, fazem o que eu quiser, comem o que eu quiser, não há qualquer liberdade aqui. E então, lá estávamos os 4 em frente à televisão a ver Isto é Gozar com Quem Trabalha. No dia antes também tínhamos visto Taskmaster, também questionei: será que eles vêm? E a resposta foi: se não vêm, passam a ver. Portanto, viram tudo o que nós vemos. Quando foi hora, portanto, Isto é Gozar com Quem Trabalha terminou, começou um programa chamado Casados at First Sight. Casados à la Première à Vista. E eu fiquei a saber, à conta deste programa, 2 coisas muito interessantes. Muito importantes. Eu diria que vocês não conseguem viver sem saber isto. Uma delas é que camionista não é uma profissão. O nome correto é motorista profissional. Ok? Tenho esta para dizer. A segunda coisa é: vão ao vosso telemóvel, abram o Google Maps e pesquisem Sobral de Montagraço. Porque eu acho que é importante toda a gente saber onde é que é Sobral de Montagraço. Pelo menos, nós estávamos aqui a debater o facto de estar lá uma pessoa de Montemor que nós conhecemos muito... Portanto, estávamos todos na risota em relação a isso e houve alguém dos 4 que estava: mas onde é que é Sobral de Montagraço? Mas onde é que é Sobral de Montagraço? Mas onde é que é Sobral de Montagraço? E tipo, não passava daí o cérebro. Agora, se isto é autismo, se é Asperger ou se o que é, Sandra, por favor, ajuda-me. Porque isto requer diagnóstico, requer tratamento. E pronto, mas agora toda a gente sabe onde é que é Sobral de Montagraço. Por acaso já me esqueci, mas também, olhem, consigo viver sem isso. O meu cônjuge é que não. Continua aqui. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Opá, e malta, já chega. Já falei praticamente tudo o que tinha para aqui apontado. Foram 2 semanas animadas, como podem ver. E, olhem, vamos ver quando é que eu posso cá voltar. Uma grande beijoca, uma boa semana e au revoir.